Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui nesta manhã para meditarmos numa palavra que diz assim: Porque glória é essa? Porque glória será essa se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isto é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Bom, a palavra de Deus diz que quando alguém é perseguido, é atacado ou sofre alguma coisa, porque tem pecado e andado num caminho de transgressão sem arrependimento, esse tipo de sofrimento não é para com a vida dessa pessoa algo que lhe acrescente, né, alguma coisa no sentido de estar sofrendo e aguentando algo que é agradável a Deus. Na verdade, existe uma lei da semeadura e da colheita que, na verdade, na medida que as pessoas erram e não se arrependem, com certeza um dia chega a aflição. E isso é a colheita daquilo que foi plantado. Todo mundo sabe sobre isso. Agora, quando nós sofremos, quando nós somos afligidos, quando de alguma forma somos atacados e não fizemos algo torto, ou não agimos segundo um motivo errado, ou quando o nosso proceder não foi errado. Meus queridos, na verdade a Bíblia diz que aí somos bem-aventurados, quando suportamos isso com paciência, quando fizemos e mantemos a retidão. Porque isso é agradável a Deus. A palavra de Deus diz então que para isso somos chamados. Porque Cristo nos deu um bom exemplo, que uma vez sendo totalmente santo e justo, sendo perseguido, sendo injuriado, não injuriava, padecendo, não se levantava contra aqueles que o podiam fazer, embora o pudesse fazer, porque ele era Deus. A verdade, meus queridos, é que eu venho dizer isso sobre esse assunto que estava meditando nessa manhã, naquilo que até li, porque li essa palavra nessa manhã, que, na verdade, às vezes as coisas que acontecem conosco, as coisas que sofremos, as coisas que padecemos na nossa vida, elas muitas vezes servem de exemplo. Então, eu vou falar de uma coisa pessoal minha. A verdade é que eu, com toda certeza, não vou me chamar de justo. Eu sou um homem pecador. Tenho minhas fraquezas, tenho os meus pecados, que eu peço e oro, e quem não tem? Agora vamos convir. Falando assim, eu quero dizer que, falando isso, quer dizer assim, eu não sou um homem justo. Eu sou, assim como todos os homens, somos justos diante de Deus pelo sangue que verteu na cruz do Calvário. É na misericórdia do Senhor que a nossa justiça está estabelecida diante do Pai. E uma vez confiados nisso, temos ousadia e confiança em Deus. Mas falando dessas coisas, eu quero dizer que nesse ano já é a segunda vez que uma pessoa levanta a sua voz falando em relação à minha própria vida ou à igreja, coisas que são completamente mentirosas. Sabe que, ainda que sejamos imperfeitos e algumas coisas, né, possamos fazer de forma imperfeita, ou quem sabe errada, e como já falei, né, a justiça pertence a Deus e não a nós. Eu vou dizer que esse ano teve um homem que se levantou contra mim e disse contra a minha vida coisas que nem no tempo que eu era do mundo alguém teve a coragem de dizer, e muito menos porque, ainda que vivendo no mundo, na minha injustiça,
e tinha, como todo ser humano, muitas injustiças, mas estava longe de ser uma pessoa pervertida. E falando assim, nem no tempo do mundo alguém teve a ousadia ou, na verdade, a clareza de ter que me dizer todas aquelas coisas, porque todas aquelas coisas juntas não são verdade, e isso é completamente errado, porque não são verdade. Então houve todo um derramar de coisas. E agora, para não dizer ontem, teve uma pessoa que da mesma forma se levanta e diz coisas que na verdade não são verdadeiras. Meus queridos, olhando para a palavra de Deus, nós encontramos que o Senhor Jesus disse que quando nos perseguirem, mas estivermos fazendo aquilo que é certo, nós devemos nos alegrar, porque assim também perseguiram os homens e as mulheres de Deus. A palavra de Deus também diz que todos aqueles que vão viver verdadeiramente a palavra de Deus vão sofrer perseguições. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos haveriam dias maus, dias ruins, dias maus, dias trabalhosos, onde os homens teriam uma série de características pervertidas, egoístas, e que muitas vezes, então, seriam difamadores, caluniadores, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Eu quero dizer, na minha experiência dessas duas coisas que sofri, me lembrando de João Batista, que foi lá e cutucou Herodes, dizendo que aquilo que ele estava fazendo não era certo. Bom, eu, nas duas vezes que me movi, segundo uma sobre a minha opinião, e a opinião é apenas uma opinião, e segundo o que caminhamos agora, segundo a esfera da autoridade que temos, executando o que tinha que ser executado. E era necessário fazer, porque chegou o tempo de fazer. Porque muito tempo foi tolerado sem fazer, esperando o momento que Deus pudesse, segundo a vontade dele, desfazer as coisas que aos olhos dele pudessem não estar certo. Então, como não sabemos de toda a verdade, mas num momento onde temos iluminação, precisamos agir segundo a justiça. Quando João Batista fala a Herodes aquilo que ele estava errado, ou quando nós agimos contra o interesse das pessoas que de alguma forma usufruem ou têm perspectivas de usufruir de algo, aonde usufruem de maneira, na verdade, injusta, porque não há arrependimento, porque os interesses são manifestos de uma forma tortuosa. Quando uma vez se levanta para destruir ou combater ou desfazer tais oportunidades, os homens, vendo que a sua fonte de lucro está perdida, certamente têm um motivo para se levantar e fazer a sua voz conhecida na forma de difamação e de calúnia. Meus queridos, a calúnia é algo terrível, porque uma vez um homem consciente daquilo que é a verdade, ele se levanta e fala contra a verdade, produzindo em si e botando para fora aquilo que está no seu coração. O que devemos fazer? Bom, o que devemos fazer? Nós temos que orar por tais pessoas. Porque, meus queridos, Jesus Cristo nos deixou um exemplo. E qual é o exemplo? Quando ele era injuriado, ele não injuriava. Quando ele era caluniado, ele não caluniava. Teve alguns, no meu coração, com certeza passou alguns pensamentos do primeiro fato, que me foi muito mais doloroso. Mas do segundo, passa algum pensamento e há alguns irmãos que se entristecem juntamente conosco, conhecendo e vendo a maneira como as coisas foram colocadas, que de certa forma, em algum momento podem dizer assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Irmãos, vamos olhar para esses exemplos que eu estou falando aqui da minha própria vida.
não vamos fazer nada. Não vou fazer nada. Porque foi para isso que nós fomos chamados. Disse o Senhor Jesus, olha, a minha face direita é essa aqui. Quando te baterem na face direita, oferece à esquerda. Vamos convir. É para isso que nós fomos chamados. Embora eu e todos nós sejamos imperfeitos, tenhamos fraquezas, erramos algumas coisas e temos que buscar misericórdia de Deus para estar de pé. Meus queridos, quando somos perseguidos, injuriados, atacados, nós devemos agir conforme a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos seguir após Cristo. Nós devemos seguir o seu exemplo. Nós devemos estar orando e clamando a Deus pela vida dos tais, para que Deus assim conceda a eles a graça de se arrependerem, de buscarem a face do Senhor, de também da mesma forma como nós, buscando arrependimento aos pés de Cristo, possamos receber as suas misericórdias. Por isso quero dizer para você, se tem alguém ou se tem alguma coisa que te persegue, que te incomoda, se tem alguém te perseguindo no teu serviço, se tem alguém, na verdade, quem sabe te perseguindo até dentro da tua casa, da tua família, se tem algum amigo teu que te aborreceu, se você tem alguém que falou alguma coisa, né? Acho que uma das coisas mais pelo menos no meu coração, assim, uma das coisas mais vazias é a pessoa entrar, né, num contexto das redes sociais e lá ficar discutindo, ou quem sabe, às vezes como vemos, né, algumas pessoas que acontece uma coisa dentro da sua casa, ela vai lá e coloca uma coisa na internet, mandando uma mensagem para que não sabe para quem, uma coisa ou outra. Meus queridos, ainda que o nosso coração possa querer responder publicamente, falar isso, falar aquilo, porque tu fez isso, porque tu fez aquilo, porque tu é isso, porque tu é aquilo, porque não sei o quê, nós não devemos fazer isso. Não é esse o caminho. Não é esse o caminho. O caminho é orar. O caminho é se aquietar. O caminho é o seguinte, como disse Davi, Simei estava tirando pedras de Davi. E Davi disse o seguinte, olha, se Deus mandou ele atirar pedra, que atire. Pode ser que o Senhor, ouvindo isso e vendo a minha atitude, me conceda uma bênção. O Senhor me abençoe. E olha que um dos servos de Davi quis levantar e cortar a cabeça de Simei. E Davi não deixou. E olha que pedra dói, viu? E os homens eram valentes. Falando isso, meus queridos, nós às vezes aprendemos, como diz, olhando a vida dos outros, e podemos olhar a vida de Cristo, né? E podemos então ser sábios nesse sentido. Quem sabe possamos ser inteligentes quando nós mesmos sofremos e podemos então, sofrendo, andar num caminho vindo à sabedoria dos outros ou aprendendo até mesmo pela nossa própria situação, olhando a palavra de Deus. Mas de uma forma ou outra, num dia ou outro, certamente seremos injuriados, seremos perseguidos e devemos responder da maneira correta. Que o Senhor nos conceda um coração amadurecido, que não venhamos a falar demais sobre coisas que devemos falar pouco. A verdade é que tem coisas que, na verdade, são necessárias acontecer. E elas acontecendo, num primeiro momento, são motivos de tristeza, e essa tristeza é agradável a Deus. Mas a verdade é que nos alegramos no fato de sabermos o que fizemos e da maneira que fizemos, e sabendo que o próprio Senhor Jesus e também tantos outros servos de Deus foram apedrejados e até mesmo mortos por causa da justiça, porque fizeram a justiça. Meus queridos, que o Senhor nos conceda a graça de entender que espírito temos e para que fomos chamados. Temos o Espírito de Cristo, o Espírito que clama Abba Pai, o Espírito que é o amor de Deus derramado em nossos corações, o Espírito que quer que amemos os outros, inclusive aqueles que podem não nos amar por um momento. Ali na frente, eles se arrependem e muitas vezes nós, como também temos experiência própria, já erramos achando que estávamos certos e precisamos nos arrepender depois.
Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia da vida daqueles que apontam os outros com tal gravidade. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Que o Senhor estenda sobre nós a sua bênção, fortalecendo o nosso coração, nos permitindo levantar os olhos e firmar os passos no caminho do Senhor, andando de maneira a seguir conforme fomos chamados, para que em todo tempo possamos ser agradáveis, quem sabe não aos homens, porque isso é impossível, mas sermos agradáveis a Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.